o mundo todo, quem sabe, com exceção do mundo islâmico. Mas o restante comemora a Páscoa. Mas dois povos comemoram de maneira diferente. Porque a terra toda é dividida em dois povos. O povo judio e o povo gentil. Mas a Páscoa é comemorada por todos. Na realidade, é uma festa do povo judeu. Não do povo, mas do próprio Deus. Porque esta festa foi Ele quem ordenou. Não é uma festa, é uma comemoração da saída do Egito para este povo, da liberdade da escravidão. E a noite que antecedeu a saída, quando o faraó já tinha resolvido deixar o povo sair, porque depois de todos os sinais que Deus fez através de Moisés, e também da morte dos primogênitos do Egito. E na noite anterior à saída, então, Deus ordenou que fosse sacrificado um cordeiro sem mancha, sem doença, um cordeiro puro. Que eles repartissem e comessem a carne da família, as portas fechadas, e deu instruções como deveria ser essa carne assada. Não poderia sobrar, se sobrasse deveria ser queimada. Se a família fosse pequena, que reunisse duas famílias e sacrificasse um cordeiro só. E que o sangue de um animal sacrificado fosse passado nas ombreiras das portas, para que, desta maneira, o destruidor não entrasse e não ferisse de morte os primogênitos. E que eles não saíssem fora de casa até o dia seguinte. Que eles deveriam estar vestidos com roupa de sair, bastão na mão, como se estivesse preparado para sair. E assim fizeram. E esta foi a primeira Páscoa, porque a partir de então, da saída do Egito, depois da travessia do Mar Vermelho, eles receberam as leis de Deus no Monte Sinai. Estava pronta a nação santa. Eles teriam que guardar todas as leis para serem abençoados. Caso contrário, a maldição viria sobre eles. O castigo pelo não cumprimento da lei que Deus deu a eles. E Deus disse: esta será a primeira Páscoa. Todos os anos, no primeiro mês do ano, no 14º dia do mês, comerás a Páscoa. Sete dias eles comeriam
ordenança de Deus. Teriam que fazer isso todos os anos. E a Páscoa deveria comer pão sem fermento e com ervas amargas, lembrando a saída do Egito, da escravidão. E Deus não disse nada, que isto seria uma sombra do que viria, do Messias, do sacrifício do Messias deles. Não. Essa era uma lei, eles estavam debaixo da lei, e isto era a lei dos sacrifícios para o perdão do pecado da nação. Deus ordenou que construísse o tabernáculo, a Arca da Aliança, o altar dos sacrifícios, onde deveria ser sacrificado o animal, e a Arca da Aliança deveria estar no Santos dos Santos, dentro do tabernáculo, onde uma vez por ano o sumo sacerdote entraria com o sangue de um animal sacrificado, espargiria sobre a tampa da arca para que fosse perdoado os pecados da nação. E eles deveriam entrar de acordo com a lei escrita, as vestes lavadas, todos os artefatos. Se fosse uma coisinha diferente, eles seriam mortos. Deus não receberia aquele sacrifício, como foi no caso dos filhos de Arão, que foram mortos porque entraram com sangue, com incenso estranho a Deus, perante Deus. E eles fizeram isso todos os anos, até que Cristo viesse. E eles continuaram, porque eles não entenderam o Messias, que já estava escrito na lei, nos livros dos profetas. Eles não entenderam, não o receberam como seu rei, o crucificaram. Na Páscoa, e eles, como a lei determinava, eles sacrificaram um animal para o perdão do pecado da nação naquela Páscoa, sendo que já não valia mais esse sacrifício, porque o sacrifício que já foi feito antes da fundação do mundo foi feito naquele mesmo dia para o perdão dos pecados da nação toda perante Deus, e foi aceito, foi agradável a Deus. Por isso Deus rasgou o véu de alto a baixo. Não foi quebrado o pacto de homens para com Deus, mas de Deus para com os judeus. Porque o véu foi rasgado de alto a baixo. E porque não entenderam que o sacrifício perfeito, agradável, tinha sido praticado,
não deram importância, continuaram fazendo os sacrifícios anuais. Até o templo ser destruído no ano 70 pelo Império Romano. Cristo cumpriu a sua obra, a obra que ele foi já consumida, foi feita antes da fundação do mundo, pré-ordenado, como disse Pedro, antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas. Cristo já tinha sido pré-ordenado ao sacrifício. Depois Deus criou o homem, segundo a Bíblia, e retornou aos céus. Foi feito o que ele veio fazer, independente do homem, da vontade do homem, da aceitação do homem, independente da crença do homem. Ele voltou aos céus. Já não há mais o que ser feito. Está acabado, terminado, como ele mesmo disse na cruz, de braços abertos. Está terminado. Entregou o Espírito a Deus e expirou. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Voltou aos céus, está sentado à destra da majestade, como diz a palavra. Pronto, nada mais. Mas o homem continua fazendo como se ele estivesse ainda na terra, antes de sacrifício, do seu sacrifício. Porque ainda pregam a aceitação do homem para ser salvo. O homem precisa aceitar, precisa crer, porque eles trazem o ensinamento de Cristo aos seus discípulos. O mesmo Jesus disse: não vá aos gentios. Ele não revogou esse mandamento, essa ordenança. E o povo gentil prega isto para salvar almas. Ensinando que Cristo está voltando para buscar o seu povo. Como se o povo fosse o povo gentil. O povo de Deus, segundo a Bíblia, é o povo judeu. Aquele a quem ele separou, a nação. Gentil não é povo de Deus. Não é povo santo. Não é nação escolhida antes da fundação do mundo, predestinado antes da fundação do mundo. Mas o gentil crê dessa maneira e acha que isso muda tudo de acordo com a decisão do homem. Infelizmente, isto não é assim, porque gentil somos aquilo que Cristo disse à mulher cananeia, não literal, mas de uma maneira simbólica, para que possamos entender a diferença entre judeu e gentil. Judeu é o senhor da casa, senhor da casa de Israel, a quem nós somos como se fôssemos mordomos, para não dizer como cachorrinhos. Mordomos, servos, mais ou menos isso, que o primeiro senta-se à mesa o dono, o senhor, a família toda, se alimenta dos manjares, depois come os mordomos, os servos. Assim é. Nós, o povo gentil, herdamos de Israel as bênçãos.
Porque eles são uma nação santa, abençoada, e nós somos abençoados por eles, como Deus disse a Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando o homem, o gentil, o crente gentil, ele busca entender realmente, ele busca entender isso, ele entende que não pode haver esse lugar chamado tormento eterno. Porque se houver, como eles dizem, que assim como existe o céu, existe o inferno, eles dizem, mas Deus não. Então, se houver, como eles dizem, então todos aqueles que forem lançados nesse lugar serão abençoados, porque Deus disse isso a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não disse: em ti serão benditas todas as famílias dos crentes, daqueles que creem, daqueles que o recebem, daqueles que fazem boas obras. Nada disso. Mas a Páscoa é comemorada hoje, uma festa judaica, e o dono da festa, os donos, eles comemoram a Páscoa comendo pão asmo, pão sem fermento, porque o fermento significa pecado. Pão sem fermento com ervas amargas. Esta é a tradicional Páscoa verdadeira, judia. E o gentil que tomou posse, ele tem a Páscoa dele. Porque o judeu, ele comemora a verdadeira Páscoa, que é a saída do Egito, a liberdade da escravidão, o perdão dos pecados pelo sacrifício de um animal. E o gentil comemora a ressurreição de Cristo. O judeu come o pão sem fermento com ervas amargas, ordenada por Deus. E como Deus não ordenou nada ao povo gentil, eles comem chocolate. A tradição: o pão sem fermento para o judeu e o chocolate para o gentil. Mais fácil, né? Chocolate gostoso, o povo se abarrota, se entope de chocolate. E assim a Páscoa é comemorada todos os anos por todas as nações, todas as gentes da terra. Não tenho certeza em relação ao povo muçulmano. A única nação que tem diferença, que faz diferença para Deus, é a judia, o povo de Israel. Porque os outros não interessa. O que eles façam, como eles comemorem, não interessa. Apenas é um agradecimento, é uma, vamos dizer assim, o entendimento que Cristo ressuscitou. Todo ser humano ressuscitará no último dia, porque se não houvesse a ressurreição de Cristo, não haveria ressurreição. A criatura de Deus não teria vida eterna. E Deus não seria onisciente, porque Ele criou o homem e o pecado matou. Acabou-se a vida. Mas como a vida é criada por Deus, é eterna,
Então Cristo, na cruz, ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, que é o diabo. E todos ressuscitaremos ao som da última trombeta. Todos. Porque está ordenado ao homem morrer uma vez, depois vir o juízo. Isso não é juízo para condenação, para lago de fogo, como o crente entende. Juízo é o dia final. É o juízo. Contra a morte, contra a sepultura, é o final. Onde começa a eternidade com Deus. Seria bom que houvesse um arrebatamento como o povo espera, né? Sair daqui, mas aqueles que dão crédito ao que o homem ensina e não o que a palavra diz, espera esse evento. Seria maravilhoso, mas que é somente para o povo judeu. Até o som da última trombeta, se Deus quiser.